Este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes. Hora de falar hoje do Christian Horner, essa fera que chefia a equipe vencedora Red Bull. Falar da sua carreira de sucesso e também de momentos em que ele teve problemas mentais, inclusive. Você sabia disso? Não? Então vem comigo saber disso agora em mais um vídeo aqui do canal. Deixa o like já, se inscreva, aquela coisa toda. Assim você não perde nada, vídeos diários. Acesse o nosso site, informatudo.com.br/esportes. Acesse lá no Facebook, o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1 é o F1 Brasil Racers. E nosso Pix também na tela, caso você goste desse trabalho de divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. Colabore nesta causa. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora pra informação. Christian Horner comemora seu 49º aniversário e sua 18ª temporada na Fórmula 1. Em 2005, o chefe da equipe assumiu a liderança de uma equipe de corrida da principal classe do automobilismo pela primeira vez, quando a fabricante de bebidas energéticas Red Bull decidiu assumir a Jaguar. A partir desse momento, Horner, com a ajuda de algumas outras figuras prominentes do automobilismo, conseguiu construir um império com a Red Bull Racing. No entanto, a carreira no automobilismo do homem de Leamington Spa nem sempre foi sobre rosas. Nas últimas 18 temporadas, a Red Bull entregou 2 campeões mundiais que juntos conseguiram conquistar o título de pilotos 6 vezes. Além disso, a equipe austríaca conquistou o campeonato de construtores 5 vezes. Demorou um pouco até que a Red Bull pudesse realmente ser competitiva, mas a partir da temporada 2009, a equipe está quase invariavelmente entre as 3 primeiras. Os novos regulamentos aerodinâmicos significavam que a equipe poderia emergir, mas quando a era híbrida chegou, a Red Bull teve que reconhecer a superioridade da Mercedes. Agora, um novo período de domínio da Red Bull parece estar à porta. Quando menino, Horner tinha os mesmos sonhos que a maioria dos outros kartistas, tornar-se um piloto de Fórmula 1. Em 1993, Horner, então com 20 anos de idade, fez a mudança para a Fórmula 3 regional e lá ele teve uma temporada sólida. Acabou por ser o ano de piloto ativo de maior sucesso da carreira do britânico. Horner conseguiu vencer 6 das 14 corridas e subiu ao pódio mais 4 vezes. No entanto, não foi bom o suficiente para o campeonato. Nos anos que se seguiram, Horner não conseguia mais bons resultados no automobilismo. No entanto, Horner acabou na classe de nível de entrada da Fórmula 1 em 1997. Naquele ano, com algum dinheiro solto, juntamente com seu pai, ele montou uma equipe na Fórmula 3, a Arden. Chamá-la de uma temporada decepcionante seria um eufemismo. Horner terminou em 21º lugar no campeonato e marcou apenas um ponto insignificante no total. Em 6 das 10 corridas, Horner nem sequer se qualificou para a corrida. Ele foi autorizado a permanecer na Arden por mais um ano, mas novamente não foi um sucesso, já que o atual chefe da equipe Red Bull conseguiu ficar nos 0 pontos. Em uma reunião com Martin Brundle, durante o GP de Singapura, o repórter mencionou o fato decepcionante, dizendo, abre aspas, "É uma pena que você fosse velho demais para dirigir aqui", brincou Horner. "E é uma pena que ele nunca tenha sido rápido o suficiente para chegar à Fórmula 1", disse Brundle. Embora Horner tenha terminado sua carreira de piloto após a temporada de 1998, ele permaneceu envolvido na Fórmula 3000. Ele decidiu desenvolver ainda mais a equipe Arden, e o britânico fez isso com sucesso. Neste período, iniciou-se a relação com o atual conselheiro da Red Bull, o Helmut Marko, que em 1997 tinha uma equipe na Fórmula 3000 chamada de RSM Marko. A equipe do austríaco empregou o Juan Pablo Montoya, que finalmente venceu o campeonato em 1998. Embora o tenha feito pela equipe Supernova Racing. Horner havia comprado um trailer de Marko para suas primeiras temporadas na Fórmula 3000, deixando o nome do dono da Arden preso na cabeça do homem que liderava a Red Bull Junior Team. Nos primeiros anos depois de terminar sua própria carreira de piloto, ele não teve imediatamente grandes sucessos com a equipe Arden. A equipe primeiro precisava de dinheiro para isso, e a equipe conseguiu isso em acordo com Look Oil, mas os pilotos ainda não conseguiram alcançar os resultados necessários. Não foi até 2002 que Arden
alcançou o sucesso que Horner estava esperando, mas antes disso a equipe teve que rasgar o acordo com a Lukoil. Apesar do fato de que Arden conseguiu levar o campeonato, não foi sem a controvérsia necessária. Thomas Enge, um dos pilotos da equipe, também conquistou o título no campeonato de pilotos, mas teve que desistir depois que não pôde apresentar um teste de drogas negativo. Como resultado, Sebastian Bourdais, correndo pela Supernova Racing, assumiu o primeiro lugar do tcheco. Horner viu que tinha o que era preciso para dar o passo para a Fórmula 1, mas na classe rainha do automobilismo ainda não havia uma reação realmente positiva ao britânico. Em 2004, a Arden conseguiu vencer os 2 campeonatos com Vitantonio Liuzzi e, como ato de apoio, Robert Doornbos. Horner decidiu tomar o assunto em suas próprias mãos e fazer uma tentativa de assumir a equipe de Jordan. Os dois lados não concordaram com o preço, forçando Horner a permanecer paciente. Um pouco mais adiante, no paddock da Fórmula 1, outra aquisição foi concluída. A Red Bull havia assumido a equipe da Jaguar e Marco, que começou como conselheiro, tinha outro nome que faria como chefe de equipe. Dietrich Mateschitz concordou e Horner se juntou à equipe. Em 2005, Horner não só recebeu o título de chefe de equipe da Red Bull, mas também o chefe de equipe mais jovem de todos os tempos na Fórmula 1. O britânico teve apenas 8 semanas para transferir sua filosofia para o resto da equipe, já que o GP da Austrália já havia chegado em um ritmo acelerado. A Red Bull contratou David Coulthard e Christian Klien como pilotos para a sua primeira temporada na classe rainha, e o primeiro grande prêmio da temporada certamente não foi dramático. Com a unidade de potência da Cosworth na parte de trás do carro, a Red Bull imediatamente conseguiu um duplo ponto em Melbourne. A boa forma da equipe ainda poderia conter uma série de grandes prêmios, mas especialmente nas 2 metades da temporada quase não houve mais pontos. Como resultado, a Red Bull terminou em 7º lugar no campeonato de construtores. Nos anos que se seguiram, a equipe permaneceu no mesmo lugar, mas em 2006 a Red Bull conseguiu fazer um movimento muito importante. Adrian Newey, que já era conhecido como um engenheiro de topo na época, foi trazido. Horner também desempenhou um papel muito importante nas negociações. Claro que era crucial para o chefe de equipe conhecer Newey do caminho que a Red Bull queria seguir. No podcast The Diary of a CEO, o chefe da equipe Red Bull indicou recentemente que Newey acreditava no projeto da equipe austríaca. No entanto, os primeiros anos de Newey com a equipe não renderam um sucesso imediato. Especialmente os motores na parte de trás do carro da Red Bull muitas vezes causavam má sorte, então a equipe nunca poderia realmente competir pelo título. A equipe precisava de uma mudança nos regulamentos. E por falar em Red Bull, falamos aqui no canal já sobre o falecimento do Didi Mateschitz e também a sua história de vida. Se você quiser assistir, vou deixar o link no card ou na descrição. E essa grande mudança de regra veio em 2009, mas naquele ano a Red Bull não atacou imediatamente. A Brown GP encontrou algumas brechas, permitindo que a equipe fornecesse a Jason Button um carro rápido. Quando as outras equipes conseguiram alcançar a equipe de Ross Brown, a Red Bull, especialmente liderada por Sebastian Vettel, começou a vencer corridas. E finalmente a Red Bull pôde realmente competir pelos títulos mundiais. Em 2010, Vettel conquistou seu primeiro título mundial e a Red Bull também venceu o campeonato de construtores. Esse foi apenas o prelúdio de mais 3 anos de sucesso, com 4 títulos consecutivos. A visão de Horner, com o apoio inexorável de Marco e Mateschitz, valeu a pena. A partir de 2014, a Mercedes assumiu a liderança na Fórmula 1. A equipe alemã conquistou um total de 8 campeonatos de construtores e a Red Bull só chegou perto em 2021. Naquele ano, Max Verstappen, é claro, conseguiu conquistar o título de pilotos, mas foi um longo caminho para o sucesso renovado da equipe austríaca. Sobre a forma que ele conquistou o título, nem vamos falar aqui, né? Você já sabe. Os novos regulamentos relativos aos motores garantiram que a Renault desse um passo atrás. Além disso, houve uma troca de guarda dentro do uniforme do piloto. Daniel Ricciardo se tornou a nova estrela da Red Bull em 2014, ano em que o australiano venceu imediatamente Vettel. O tetracampeão mundial recebeu uma oferta para a temporada seguinte, que não poderia recusar, um contrato com a lendária Ferrari. A temporada de 2015 acabou sendo particularmente ruim do ponto de vista esportivo para a Red Bull.
a equipe não conseguiu vencer uma corrida e terminou em quarto lugar no campeonato. Algo especial aconteceu com a equipe irmã Toro Rosso. Verstappen fez sua estreia aos 17 anos e imediatamente mostrou ao mundo da Fórmula 1 do que ele era capaz. Um ano depois, o holandês faria sua estreia pela equipe austríaca e imediatamente conquistaria sua primeira vitória. Marko e Horner acreditavam firmemente nas chances de Verstappen de se tornar campeão mundial no futuro, mas, de acordo com Ricardo, a dupla passou. O vencedor de várias corridas fez a mudança para a Renault, mas na Red Bull eles acabaram por estar certos no final. Verstappen tornou-se o campeão mundial que sempre viram nele. Antes disso, a equipe ainda teve que superar algumas dificuldades, especialmente considerando o desempenho do motor Renault. Horner e Cyril Abiteboul criaram uma forte rivalidade na relação entre as duas equipes de corrida, e essa relação acabou por ser irrecuperável. A Red Bull escolheu, com todos os riscos que isso implica, trabalhar com a Honda, uma aposta que em 2021 e também agora em 2022 se encaixou bem com a equipe. A fabricante japonesa de motores trouxe à Red Bull a confiabilidade que a equipe vem buscando há todos esses anos. Além disso, o motor também tem um excelente desempenho, o que permitiu que a Red Bull conquistasse o título de construtores nesta temporada. Por mais bem sucedida que a Red Bull tenha sido nos últimos 18 anos, certamente não foi fácil. Mas se um engenheiro como Newell acredita em seu projeto, então você está fazendo algo certo. Horner entrará para os livros como um dos melhores chefes de equipe da história da Fórmula 1. E claro, dá para notar que um homem de sucesso não se faz sozinho, uma equipe e um carro bom são necessários e um pouco de sorte às vezes. E sobre a doença do Christian Horner, vamos lá, não é bem uma doença propriamente dita, mas foi um momento complicado da carreira dele. Olha só, Christian Horner admitiu que a temporada de 2012 afetou sua saúde mental. O chefe da equipe da Red Bull Racing indica que ele sofreu de ataques de pânico. Naquele ano, a Fórmula 1 teve uma emocionante batalha pelo título entre Sebastian Vettel e Fernando Alonso. No final, foi o ex-piloto da Red Bull que conquistou o título. Horner é conhecido como um chefe de equipe que tem tudo para sua equipe. Isso causa muito estresse de vez em quando e que uma vez atingiu seu ponto de ebulição com o britânico. Olha só, abre aspas. Bem, 10 anos atrás, em 2012, no calor da luta pelo título, senti que estava ciente da minha respiração, disse Horner ao mesmo podcast The Diary of a CEO. Se você começa a pensar sobre isso, você vai pensar em certas coisas. Eu me perguntava se eu tinha bebido muito café ou Red Bull. Eu não conseguia descobrir de onde vinha esse sentimento. Falei com o fisioterapeuta da equipe e disse que estava ciente da minha respiração e que estava tonto. Ele disse que provavelmente tinha a ver com medo. Fecha aspas, palavras então do chefe da equipe Red Bull. Horner então foi trabalhar consigo mesmo para controlar o medo. Ele nunca viu isso como um sinal de fraqueza, abre aspas. Eu leio sobre isso e então você aprende a controlá-lo. Então eu pude reconhecê-lo quando tal sentimento começou a surgir. Então eu pude respirar normalmente de novo. E os sintomas foram todos um pouco inesperados para Horner. No entanto, o chefe da equipe também foi combativo nesse período, abre aspas. Surgiu um pouco para mim sem que eu percebesse. Não é uma fraqueza, é apenas o seu corpo dizendo que há muita coisa acontecendo. É uma forma de protesto. Há tantas maneiras de ajudá-lo a fazer isso, meditação e exercício. E então foi o caso de que, quando eu tive sintomas, eu os reconheci e pensei, eu posso lidar com você, fecha aspas, palavras do Christian Horner. São coisas que com certeza acontecem durante o sucesso. Tá então um pouquinho da carreira do Christian Horner e também os momentos, ou esse momento em especial que ele teve lá em 2012 com a sua saúde mental. Chegou até aqui, gostou? Então deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, mais um vídeo sobre Fórmula 1 aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Também acesse nosso site, informatudo.com.br/esportes. Nosso Pix está aí na tela também, caso você queira e possa nos ajudar financeiramente. Qualquer valor é bem-vindo nesta causa em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Por hoje é isso, um abraço, muito obrigado e até a próxima.